Olá, o Holofote está no ar. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que rola na vida cultural de Belo Horizonte. Belo Horizonte está se destacando cada vez mais no cenário cultural. Só neste primeiro trimestre, uma casa de arte foi aberta ao público. Confira! Em um casarão do filho do ex-governador do estado de Minas Gerais, Afonso Pena Júnior, datado de 1914 e tombado pelo patrimônio histórico, surge a Casa Una para alavancar a cena cultural de Belo Horizonte. A Casa Una, na verdade, já era uma ideia antiga do padre Geraldo Magela e do Guaraci Araújo, que é programador cultural daqui. Na verdade, a gente só reestruturou essa ideia, assim, com o passar dos meses, dos anos. Todo mundo queria um centro de cultura e a gente tinha esse espaço que, por si só, já traz muito, porque é um casarão tombado, tem uma questão histórica forte aqui. Então, foi a partir disso, assim, isso demorou uma média de 1 ano até chegar nesse formato que está hoje, assim. Foram muitas reuniões para ser construído. Assim. A gente teve uma equipe de 8 pessoas que foi construindo junto, debatendo qual que seria a linha que a gente ia seguir. E aí chegou a Casa Una. Portas e janelas grandes em madeira, lustres clássicos e telhado trabalhado. Essas são as características da Casa Una de Cultura, que tem uma localização privilegiada no coração de Belo Horizonte. Todo mês é escolhido um tema para as manifestações artísticas no local. Em abril foi o Nordeste. Das várias formas em que a região é apresentada, uma é a exposição do fotógrafo Fabiano Lopes, que fica aberta à visitação até o dia 15 de maio. Ele fez uma viagem passando por diversas cidades do norte de Minas e chegou até o litoral baiano. E foi fotografando essas pessoas, muitas delas moradores das margens do Rio São Francisco. E tem um movimento entre norte-mineiros e as pessoas do sul da Bahia que se chama Movimento Catrumano, que é um jeito de falar, um jeito de vestir, festas que são muito parecidas, e foi isso que ele fotografou. Promover um encontro entre arte, cultura e conhecimento é a principal intenção da casa. O conhecimento que a gente fala está muito pautado nessas conversas com quem está fazendo, né? Além dos cursos, claro, que estão sempre acontecendo. BH foi eleita a capital mundial dos botecos. E para presentear a cidade e relembrar a história, o Museu Abílio Barreto traz a exposição Em Volta dessas Mesas, uma Cidade, bares como lugar na história de Belo Horizonte. Quando Belo Horizonte ainda era o arraial do Curral del Rei, os cafés começaram a aparecer e foram considerados símbolos de progresso. A exposição mostra que o título da capital mundial dos botecos foi sendo construído aos poucos. Os bares começam nos botequins do Curral del Rei, se você procurar assim, a origem deles, né? E depois eles começam a se desenvolver no início da cidade, muito com relação ao Rio de Janeiro e em São Paulo, que acontecia nesses 2 lugares, cafés, lugares de dançantes, cafés dançantes, confeitarias. E Belo Horizonte também se desenvolve, sobretudo ali na Rua da Bahia, ali no centro. Depois vai se consolidando para os outros bairros, depois há o Mercado Central, lugar também de encontro, Santa Teresa, e vai se espalhando pela cidade uma quantidade surpreendente, né, maior do que diríamos normal. Abrem-se muitos bares na cidade de Belo Horizonte e torna-se então o bar, como eu disse, um lugar de referência para o encontro e para a sociabilidade dos habitantes da cidade. A capital mineira é marcada pela presença de bares, cafés e botequins, dos mais refinados aos mais populares, de grandes salões com garçons circulando a pequenos estabelecimentos. São mais de 12 mil em Belo Horizonte. Houve um decreto em 2010 dizendo que decretando realmente Belo Horizonte capital dos bares, né?
E é muito comum, é muito particular a cultura dos bares na cidade de Belo Horizonte, né? Sempre é nos sábados, nos domingos, no final da tarde, as pessoas vão para o bar, né? Minas tem essa característica e Belo Horizonte, como capital, mantém também essa característica, e os bares estão aí desde os primórdios da cidade e são lugares de convívio, de convivência, de encontros primordiais na cidade de Belo Horizonte. Mas os bares não são apenas lugares para beber. Quem gosta de uma boa conversa também vai lá. E quem sabe pode até comer um tira-gosto. Os vídeos que estão na exposição representam muito bem esse ambiente. A ideia dos vídeos foi justamente criar uma ambientação de um bar, do que se acontece no bar, o celular, que as pessoas mandam mensagem, ou comem, conversam, falam de várias coisas, de política, de alegrias, de desencontros, e há uma atmosfera de música por trás, então nós quisemos justamente mostrar isso um pouco para trazer do lugar comum do bar que nós frequentamos todo dia, trazer isso para o Museu Histórico e propiciar uma reflexão sobre essa coisa que fazemos todos os dias. Além dos vídeos, fotos, recortes de jornais, documentos e objetos destacam espaços importantes da história da capital. Entre os objetos está uma mesa de barzinho que pertenceu a Juscelino Kubitschek. Humberto, visitante da exposição, também se lembra do baleiro que fez parte da infância e fala da importância de mostrar ao público um pouco da história dos bares. É uma exposição bastante interessante, né? Conta algumas histórias de Belo Horizonte que aconteceram dentro de bares e restaurantes, né? Então, que quer dizer que algumas decisões sempre foram tomadas em bares, alguns restaurantes importantes de Belo Horizonte. A exposição poderá ser visitada de terça a domingo, de 10 às 17 horas, e nas quintas-feiras, de 10 às 21. A entrada é gratuita. Não quero pintar as coisas como elas são, mas como eu as sinto. A artista plástica e escritora Zane Neiva tem obras espalhadas por todo o mundo. Acompanhe a matéria. Zane Neiva é artista plástica e descobriu que tinha um dom para o desenho na infância. Aos 6 anos de idade, uma professora minha do jardim de infância viu que eu tinha jeito para desenho e me incentivou, minha mãe me incentivou. E já aos 13 anos eu dava aula de desenho e pintura na minha terra natal, Araçuaí, no Vale de Quitionha. E quando eu mudei para Belo Horizonte, aos 17 anos, eu comecei a estudar e a me aperfeiçoar e cheguei onde estou. Tinta acrílica sobre tela, traços nervosos com características impressionistas e temas cotidianos. Essa é a definição para alguns trabalhos da pintora. Zane Neiva pinta quadros desde 1980 e, além do Brasil, seus quadros podem ser vistos em Nova York, Londres e Beijing. Eu trabalho já com várias galerias no Brasil, aqui em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Salvador, Recife principalmente, que eu já morei lá durante 7 anos, e em Londres também. Meu tempo de carreira, né? A gente vai galgando um espaço ali e aqui, então eu já trabalho com bastantes galerias. Apaixonada por metrópole, a pintora reuniu os quadros com esse tema em uma exposição em um shopping da cidade. A paixão da minha vida são as metrópoles. E nada melhor do que Nova York, né? Para ter essa representatividade. E quando eu cheguei na cidade, é como se eu já tivesse estado lá. Por isso o nome da exposição, Encontro, né? É como se eu estivesse encontrando com uma coisa que eu já tinha visto dentro de mim, né? Mas sem nunca ter estado no local. E quando eu voltei a Belo Horizonte, a necessidade enorme de botar para fora todo esse sentimento lindo. Entre os vários quadros que a artista já pintou, ela escrevia poemas. Um belo dia, ela reuniu essas obras escritas e publicou para não perder a memória. Isso foi em 2006, né, que eu fiz um livro com o nome Para Não Perder a Memória. Ao longo de 10 anos eu escrevi alguns poemas e às vezes tinha necessidade de pintar, retratar o poema que eu tinha escrito, ou vice-versa.
Museu dos Quadros, a artista Zane Neiva tem um site para contato, www.pinturazanineiva.arte.br. Lá você vai poder conhecer mais do trabalho dela. E o holofote vai para o intervalo. Daqui a pouco uma entrevista super bacana com a turma do Queijo, Comédia e Cachaça. Você não pode perder.